Nós estamos mais uma vez aqui gravando no nosso canal e vamos continuar falando sobre teologia bíblica. Iremos falar sobre exegese e interpretação bíblica, perspectivas básicas para leigos. Então, nós já tínhamos um vídeo sobre exegese, porém era um vídeo de baixa qualidade, e então nós estamos regravando e enxertando mais conteúdos para que eles tenham maior qualidade, não só audiovisual, mas também no sentido de conteúdo para você. Então, exegese é algo de suma importância, mesmo que para alguns seja algo que apenas seja discutido nos meios acadêmicos de seminário, mas a exegese bíblica está no dia a dia da igreja. Todo pregador, todo professor de escola bíblica dominical, todo aquele que trabalha na área da educação cristã, de alguma forma ele faz exegese. E então nós vamos tentar ver exegese dentro de uma perspectiva básica para leigos. Vamos primeiro defini-la. Exegese é o trabalho de explicação e interpretação de um ou mais textos bíblicos. Então, basicamente, essa é a definição de exegese. O termo exegese ele deriva-se historicamente do grego exegesis, que tanto pode significar apresentação, descrição ou narração. Então, a exegese ela trata-se de uma cuidadosa análise do texto que procura fazer uso de vários recursos e instrumentos científicos para entender o texto bíblico. A exegese, para que tenha resultados satisfatórios, ela precisa ser utilizada dentro de uma metodologia. E quando digo metodologia, eu digo uma espécie de uma estrada que a exegese deve seguir e se guiar. Temos várias metodologias e nós tratamos de algumas aqui no nosso canal. Falamos sobre o método histórico crítico, tem no nosso canal, você pode ver. O método histórico gramatical, que é o mais comum no meio protestante, evangélico. O modo estrutural, o modo narrativo, o modo experiencial, etc. Então são diferentes metodologias, diferentes leituras que nós podemos seguir e fazer assim exegese bíblica. Diferença entre exegese e hermenêutica. Existe uma diferença sim, muitos acham que é a mesma coisa. Na verdade, o sentido, o significado das palavras é a mesma coisa, etimologicamente falando. Significa interpretar. A palavra hermenêutica ela vem do grego hermeneuin, que significa basicamente a mesma coisa que exegese, interpretar. A palavra hermenêutica ela deriva-se historicamente do deus grego Hermes, que ele era basicamente um intérprete entre os deuses e os mortais. Ele era denominado como o emissário dos deuses. Então ele fazia essa comunicação entre os deuses da mitologia grega e os mortais, nós homens. Daí nasce a palavra hermenêutica. A hermenêutica e a exegese, elas parecem a mesma coisa na teoria, como eu já dissera, mas não são. A hermenêutica designa mais, particularmente, os princípios que regem a interpretação do texto, a exegese. Isto é, a hermenêutica é como se fosse uma estrada ou estradas que a exegese deve caminhar para desempenhar o papel de interpretação e análise dos textos bíblicos. Então, para eu fazer exegese, eu preciso ter uma hermenêutica. Hermenêuticas são preconcepções que eu levo ao fazer exegese. São critérios, vamos dizer assim, caminhos que eu passo e que eu sigo para assim então fazer a minha exegese bíblica. Então, existem alguns caminhos mais tradicionais, principalmente no meio protestante, de perspectivas hermenêuticas. Por exemplo, em tese, Cristo é a chave hermenêutica para toda a Bíblia Sagrada. Então, isso é um critério hermenêutico.
eu já vou para o texto vendo que Cristo é o fio condutor que perpassa por todas as narrativas bíblicas, desde o Antigo até o Novo Testamento. Isso é hermenêutica. Eu já tenho uma pré-concepção, um caminho já estabelecido para assim então fazer exegese. Um outro exemplo de hermenêutica cristã é que a Bíblia é a palavra de Deus. É óbvio, nem todos que vão até a Bíblia, ou leitores da Bíblia, creem na Bíblia como palavra de Deus. Mas a hermenêutica cristã, ela vai por esse caminho, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então já vou com um pensamento de fé, né, portanto de fórum íntimo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é hermenêutica. Né? Então eu já tenho a minha hermenêutica e vou fazer a exegese. Então basicamente a exegese e a hermenêutica tem essa diferenciação. Quais são as tarefas da exegese bíblica cristã? A exegese quer ajudar a esclarecer melhor os textos bíblicos, apesar da distância de tempo, espaço e das diferenças culturais. Logo, ela deve reunir um número máximo de informações sobre as particularidades culturais, sociopolíticas, religiosas da época do texto, a fim de melhor interpretá-lo. Então, quanto mais subsídios, quanto mais informações eu tenho do contexto vital do autor ou dos autores do texto sagrado, melhor eu vou interpretá-lo. Né? A exegese também tenta fazer com que o texto antigo seja claro hoje. Ela busca redescobrir o passado bíblico de tal forma que seja compreensível a sua interpretação hoje. Essa é a tarefa da exegese. Ela redescobre, ela traz de volta o sentido do texto antigo para nós hoje. Isso é uma tarefa da exegese. Uma outra tarefa da exegese bíblica é que ela tenta chegar à intenção do autor ao escrever o texto em sua origem. Isto é, tenta chegar ao máximo possível a mensagem do autor aos seus primeiros ouvintes. Isso é uma tarefa também da exegese. O que o autor quis dizer aos seus ouvintes? A exegese verifica em que sentido opções éticas e doutrinais de cunho confessional podem ser respaldadas e, portanto, reafirmadas ou atualizadas, pois a palavra de Deus é viva e se renova aos nossos dias mediante a iluminação do Espírito Santo. Então, a exegese ela tem esse papel atualizador do texto antigo para nós hoje. Ela reinterpreta, ela atualiza, ela reafirma o texto para nós. Então, basicamente, o intérprete bíblico, ele deve, ao fazer exegese, fazer as seguintes perguntas, pelo menos 3 eles devem fazer. Qual era o contexto cultural, sociopolítico e religioso do autor bíblico? Segundo, o que ele quis dizer aos seus ouvintes? Né? E terceiro e último, o que esse texto bíblico antigo pode me dizer hoje? Então, basicamente, essa é a nossa primeira conversa sobre exegese. Na segunda parte, nós vamos aprofundar melhor sobre as questões de exegese bíblica. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.